Olá pessoal, tudo bem? Boa tarde, boa noite, bom dia, boa madrugada para você, bom momento de estudo, né? Professor Marciano Xavier, nossa aula de hoje é sobre competência criminal, competência no processo penal, tá certo? Competência, parte 1, porque essa aula nós dividiremos em várias partes. É um assunto bastante extenso e nós vamos bater ponto por ponto, tá bom? Vamos lá então? Primeira coisa, senhores, jurisdição e competência. Você pode ver o seguinte, todo edital que cobre esse assunto, ele vem jurisdição e competência. Então, nós temos que saber a diferença entre jurisdição e competência. O que é jurisdição? Jurisdição, pessoal, se você tivesse que anotar, eu diria para você o seguinte, jurisdição é o poder-dever do Estado em aplicar o direito penal. Jurisdição é o poder-dever do Estado em aplicar o direito penal. Como assim, professor? Ora, a jurisdição, ele é um poder e é um dever. Quem tem isso é o Estado para aplicar o direito penal. Para aplicar o direito penal. Você quer ver? Se eu praticar um crime contra você, você pode contratar pessoas para me punir? Não pode, porque esse poder de punir, esse poder é do Estado. O Estado, através do juiz, por isso que fala Estado-juiz, utilizando de um processo, né, do devido processo legal, assegura o direito ao contraditório e ampla defesa e no final sai uma sentença. O Estado é que tem esse poder. A jurisdição é o poder de aplicar o direito penal, de aplicar o artigo 157, 155. Alguém praticou um crime, o Estado vai processar esse sujeito. É um dever por quê? Ora, se você não pode me punir, então o Estado tem que prestar esse serviço para você. Daí é um dever, é o poder-dever do Estado em aplicar o direito penal quando alguém praticar um fato concreto. Tá bom? Beleza, muito bem. Essa jurisdição, quem exerce é o Poder Judiciário. Na área criminal, quem exerce a jurisdição, você viu aqui que eu escrevi juiz, é o Poder Judiciário. Tá certo? O Ministério Público pode punir alguém? Não. O Ministério Público acusa. Tá certo? A polícia pode punir alguém? Não. A polícia apura, a polícia investiga. Quem tem jurisdição é o Poder Judiciário. O Poder Judiciário, você vai guardar, né? Olha só, o Poder Judiciário, nós temos, ó, o Supremo Tribunal Federal, nós temos o Superior Tribunal de Justiça, nós temos cada estado e o Distrito Federal tem um Tribunal de Justiça, tá bom? Tribunal Regional Federal, né? Tribunal Regional Federal, da Justiça Federal, Juiz de Direito, Juiz Federal, tá certo? Nós temos aqui o Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Regional do Trabalho e Juiz do Trabalho. Nós temos o Superior Tribunal Militar e o Juiz Militar chamado de Juiz Auditor. Nós temos o Tribunal Superior Eleitoral. Nós temos, que é o tribunal aí que está vendo se vai caçar ou não a chapa da Dilma e Temer, né? Nós temos o Tribunal Regional Eleitoral e nós temos juízes eleitoral, juiz eleitoral. O Poder Judiciário, ele é representado por isso aqui, ó. A jurisdição é exercida pelo Poder Judiciário. Nós temos a Suprema Corte, né, o Supremo Tribunal Federal, 4 tribunais superiores, o STJ, TST, STM e TSE, e nós temos cada estado com Tribunal de Justiça e Juiz de Direito. Isso aqui nós chamamos de primeira instância, esta é a primeira instância, esta é a segunda instância, esta é a instância superior e aqui é a Suprema Corte. Isso é a Suprema Corte. Veja como é interessante o conhecimento básico para você, para nós estudarmos o próximo tópico, que é competência. Esses órgãos do Poder Judiciário, né, eles é que vão aplicar o direito. Se eu praticar um crime, né, eu pratiquei um crime, eu pratiquei um furto contra você, eu vou ser processado no juiz de primeira instância, aqui no juiz de direito. Se eu furtei a Caixa Econômica Federal, eu vou ser processado aqui na Justiça Federal. Se você que está me assistindo, imagina que você é prefeito, você praticou um crime, tá? Você vai ser um crime estadual, você vai ser processado aqui pelo Tribunal de Justiça. Você é governador,
pelo STJ, você é presidente pelo Supremo Tribunal Federal. Fica tranquilo que nós estudaremos a competência de cada tribunal. Isso aqui é só um conhecimento geral. Muito bem. O Poder Judiciário, que exerce a jurisdição, ele está organizado por matéria. Se você verificar, está organizado por matéria e por instância. Por matéria e por instância. Você quer ver? Matéria eleitoral. Olha só. Justiça eleitoral. Aqui é de eleitoral. Tribunal Superior Eleitoral, Tribunal Regional Eleitoral e Juiz Eleitoral. Esse órgão, esse ramo do Poder Judiciário é a justiça especializada que vai cuidar de matéria eleitoral. Opa, eu comprei voto para você. Eu vou ser processado na justiça eleitoral. Matéria eleitoral. Aqui nós temos a matéria militar. Então, eu digo que aqui é a Justiça Militar. Justiça Militar da União. Justiça Militar da União. Daqui a pouco eu vou falar para você que a Justiça Militar da União, ela é competente para processar e julgar os militares do Exército, Marinha e Aeronáutica. Então não caia na pegadinha, Polícia Militar e Corpo de Bombeiro Militar não são julgados pela Justiça Militar da União. O Corpo de Bombeiro, a Polícia Militar do Estado, ele é julgado pela Justiça Estadual, pela Justiça Militar Estadual, que é um ramo uma divisão aqui da própria Justiça, do próprio Poder Judiciário Estadual, divisão para fins de atuação, vamos dizer assim. Então, essa aqui é a Justiça Militar. Na primeira instância, é o juiz auditor, que é um juiz militar, o sujeito faz concurso para isso, juntamente com outros juízes militares, que vêm da tropa, oficiais, 4 oficiais e mais um juiz militar, forma o Conselho de Justiça ou Conselho Permanente. Eu falarei disso com mais detalhe para você. E eu tenho o Superior Tribunal Militar, que recebe recurso daqui ou também pode processar diretamente os oficiais generais. Nós temos matéria trabalhista, tá? Aqui nós temos Justiça do Trabalho, que não tem nada a ver com criminal. Nós não estudaremos, então, a Justiça do Trabalho, porque ela não tem competência criminal. Professor, mas trabalho escravo não é processado na Justiça do Trabalho? Não. Trabalho escravo vem para a Justiça Federal, que é a redução à condição análoga de escravo. Nós temos aqui a Justiça Federal. A Justiça Federal, que é aquele ramo da justiça comum, responsável, com competência, com jurisdição, para processar os crimes envolvendo interesse da União, bens, serviços, interesse da União, autarquias ou empresas públicas. Por exemplo, eu pratiquei um crime contra o INSS. Eu vou ser julgado na Justiça Federal, tá certo? Eu pratiquei um crime de sonegação fiscal, de imposto federal. Vou ser julgado na Justiça Federal. Se o imposto for estadual, eu vou ser julgado na Justiça Estadual. E nós temos aqui a Justiça Estadual, que é responsável. Na primeira instância, nós temos juiz de direito. Na segunda instância, Tribunal de Justiça. A competência da Justiça Estadual, ela tem competência para julgar os crimes que não sejam de competência da federal, que não seja militar da União, que não seja eleitoral. Por resíduo, o que sobra, então, vem para a Justiça Estadual. Isso aqui, forma a Justiça Comum. A Justiça Comum, ela é formada pela Justiça Federal e pela Justiça Estadual. Justiça Especial Eleitoral, Justiça Especial Militar, Justiça do Trabalho, que para nós não tem interesse criminal, e Justiça Comum, que é dividida em Justiça Federal e Justiça Estadual. Tudo isso eu estudarei com os senhores detalhadamente, isso aqui só para você ter uma noção do Poder Judiciário, especificamente a jurisdição, e agorinha eu já vou falar para você mais de competência mais detalhado, tá bom? Muito bem. Se jurisdição, então, senhor, o que é a jurisdição? É o poder-dever do Estado juiz, desse Poder Judiciário, em aplicar o direito penal. Alguém praticou um crime eleitoral, vai ser processado na Justiça Eleitoral. Competência. A competência, se a jurisdição é o poder-dever de dizer o direito, a competência
ela é a repartição, é a divisão da jurisdição. Como assim, professor? A competência é a delimitação. Você está me ouvindo? Imagina que você é juiz federal e o seu irmão, a sua irmã é juiz estadual, juíza estadual. Só porque você é federal, você manda mais que ela? Você tem mais poder que ela? Não. Vocês dois têm a jurisdição, porque vocês é que receberam do Estado a missão de aplicar o direito penal. Agora, você que é juiz federal, você pode sair sentenciando igual em qualquer caso? Não. A sua irmã que é juíza estadual, ela pode sair sentenciando em qualquer caso? Não. Porque cada um vai atuar na sua área. Cada uma vai atuar no seu quadrado. É como isso. Cada um já tem delimitado a sua área de atuação. Opa! A delimitação da área de atuação de cada ramo da justiça, de cada instância, é o que denomina-se competência. É a delimitação de atuação dos órgãos do Poder Judiciário, dos juízes, seja por matéria ou por instância, são vários critérios, ou em razão da pessoa. Você é um deputado estadual, tá certo? Quem tem competência para processar deputado estadual? Crime estadual, Tribunal de Justiça. O seu irmão é senador. Quem tem competência para processar senador? Supremo Tribunal Federal. Tá bom? Estudaremos, então, aprofundado, né, esse tópico aqui, competência, de forma aprofundada, tá bom? Conceito de competência. Conceito de competência é o que eu falei para vocês. É a delimitação da área de atuação de cada órgão ou instância do Poder Judiciário. É isso, tá certo? Ora, se você é um juiz, está localizado, está alotado numa comarca, você tem competência para atuar naquela comarca. Você tem a sua jurisdição, está delimitado ali, tá bom? Isso que é o conceito de competência. Critérios para definir a competência. Critérios são requisitos. Para aí, ó. Você acha que é assim, ó? Ô Marciano, como é que fica? O réu que escolhe onde que ele vai ser processado? O Ministério Público que escolhe onde que ele vai acusar o réu, por exemplo? Imagina que sua cidade aí, né? Ela é limite com outra cidade. Tem um juiz carrasco na outra cidade que está condenando todo mundo, tá certo? Por determinado crime. O promotor de justiça, agora esses processos desta cidade eu vou mandar para a vizinha. Não, não é assim, ó. Existem critérios para definir a competência. São regras que estão previstas na Constituição Federal e também no Código de Processo Penal ou em alguma lei. Então, os critérios para definir competência lembra daquele quadro com o Supremo e tal? São os critérios que vão definir a competência de cada ramo da justiça e também no que tange à localidade. Um juiz de um local, de uma comarca, de uma seção judiciária, ele não tem competência para atuar em outra comarca, tá certo? Porque está delimitado ali. Estudaremos os critérios então. Primeiro critério. Competência em razão da matéria. Lembra? Matéria eleitoral, matéria comum, matéria militar. Competência em razão da matéria. São os critérios. E é isso que vai cair na prova para você. Sobre a competência em razão da matéria, chamada de competência material, ratione matéria, materiai, né? Ratione matéria, em razão da matéria, competência material. Está aqui. Justiça comum estadual e federal. Justiça comum estadual e federal. Lembra do STJ? O STJ faz parte da justiça comum, está ligado. Lembra que eu falei, o STJ, ele está ligado a Tribunal de Justiça, cada estado tem um, Tribunal Regional Federal, juiz de direito e juiz federal. Isto aqui é a justiça comum. Justiça comum federal, justiça comum estadual. Ora, é como se falasse para você assim, olha só, eu furtei o notebook que você utiliza. Você trabalha na Receita Federal. Levou o notebook da Receita para casa, para trabalhar em casa. Eu entro na sua casa e levo o notebook da Receita Federal. Opa! Esse crime
É de competência de quem? Você está perguntando. Do que matéria? Qual a matéria? Quem que foi violado aí? Ó? A matéria é federal. Por quê? Porque eu subtraí um bem pertencente à União. Ah, não, eu entrei na sua casa, furtei sua casa, não levei nada da União. Levei seu computador, levei coisas particulares seu. A matéria vai ser da Justiça Estadual. A competência é da Justiça Estadual, porque trata-se de matéria estadual. Não tem nada a ver com bens envolvendo aí bens da União, interesse da União, serviço da União. Nada, tá bom? Então nós temos aí esse primeiro critério em razão da matéria da Justiça Estadual e Justiça Federal. Nós vamos estudar tópico por tópico quais os crimes que são julgados, processados e julgados na Justiça Federal. Fica tranquilo, tá? Justiça Eleitoral, tranquilo, isso aqui é fácil. Ora, é matéria da Justiça Eleitoral os crimes eleitorais, ó. Compra de voto, essas coisas todas. Justiça Militar. A Justiça Militar tem competência para processar e julgar os militares quando praticarem crime militar, no Código Penal Militar, tá bom? A Justiça Militar, só um interessante para você, vou até abrir aqui, ó. A Justiça Militar, nós temos Justiça Militar da União, que eles cobram isso na prova. Justiça Militar da União, se cair na prova para você, tem competência para julgar quem? Membros da Marinha, Exército e Aeronáutica. Membros da Marinha, Exército e Aeronáutica. E cuidado com isso. E os civis. Opa! Como assim? Membros da Marinha, Exército e Aeronáutica e civis que praticarem um crime militar, crime previsto no Código Penal Militar. Você quer ver? Você é um tenente. Imagina que você é um tenente. Você é um soldado, né? Porque senão, né? Você é um militar, não interessa. Você é um militar. Você é um militar do Exército, tá bom? O seu comandante foi chamar a sua atenção, você mandou o seu comandante lá para o PQP. Isso mesmo, você praticou um crime militar, irmãozinho. Entendeu? Você praticou um crime militar. Você é um militar do Exército. Você praticou um crime militar contra o seu comandante. Você vai responder na Justiça Federal, porque olha só, o Exército é da Federal, é da União. Então vai responder na Justiça Federal? Falso. Você vai responder na Justiça Militar da União. Justiça Militar da União. Isso funciona para membros da Aeronáutica e membros também da Marinha. Marinha, Exército e Aeronáutica. Eu sou um civil, eu sou advogado. Tá certo? Você, militar. Eu sou advogado, civil. Imagina os senhores que eu entro num quartel, tá certo? Eu já fui militar, eu sei como é que funciona lá dentro, e eu sei qual a hora de entrar para subtrair um fuzil. Eu entro e furto um armamento do Exército. Opa, mas eu sou civil. Mesmo assim, a Justiça Militar da União vai me processar, porque a Justiça Militar da União tem competência para julgar membros da Marinha, Exército, Aeronáutica e civil. Cuidado, e civil, tá bom? E nós temos também a Justiça Militar dos Estados ou do Distrito Federal. Isso aqui é tranquilo, tem competência para julgar membros da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiro Militar. E não civil. Civil não é julgado aqui. Você quer ver? Você é um bombeiro, tá? Você praticou um crime militar. O que você fez? Você simplesmente ausentou-se do seu local, da sua cidade, por mais de 8 dias, não está nem aí, chutou o pau da barraca, foi passar férias. E, meu irmãozinho, você praticou um crime de deserção. Você vai ser julgado por onde? Pela Justiça Militar do seu estado, tá bom? Beleza. Essa Justiça Militar é composta de 5 caras. 4 oficiais e mais um juiz concursado. Tá certo? Eles vão julgar você.
Tá bom. Assim também acontece com você é policial militar ou corpo de bombeiro militar. Tá bom. Agora imagina eu, civil, tá passando uma viatura da polícia, eu pego uma pedra, jogo na viatura da polícia, causo um dano à viatura da polícia. Opa! Eu pratiquei um crime de dano contra um bem da instituição militar. Eu sou civil, eu não posso ser julgado pela Justiça Militar dos Estados, porque a Justiça Militar dos Estados não tem competência para julgar civil, somente a Justiça Militar da União. Fique esperto com isso, porque os caras cobram isso na prova, tá bom? Tá? Então, nós temos a Justiça Militar dos Estados e a Justiça Militar da União, cada um no seu quadrado. Digo, cada um com competência, tá bom? Definida. Agora, alguns assuntos interessantes ligados à Justiça Militar. Anota aí, ó. Abuso de autoridade. Abuso de autoridade praticado por militar. Não é julgado pela Justiça Militar, é julgado pela Justiça Comum. Como assim? Eu sou policial militar, eu chego na sua casa, entro sem mandado de busca, não encontro nada em flagrante, eu pratiquei um abuso de autoridade. Senhores, você acha que a lei ia deixar eu ser julgado, ó? Aqui por um juiz, e junto com esse juiz, tem lá